Deus, a paz do Senhor. Amém. Uma coisa que eu sempre digo, vou sempre dizer, como é bom sentir a presença de Deus. Quanto Deus se preocupa conosco, mesmo nós sendo pobres e miseráveis pecadores, né? Ainda assim o Senhor tem compaixão de nós. Ainda assim o Senhor nos ajuda, ainda assim o Senhor fala conosco. Ainda assim o Senhor nos abençoa, ainda assim o Senhor opera milagres. E mesmo nós andando, às vezes, em deconformidade, em não conformidade com a vontade de Deus, ainda assim Ele é fiel conosco. Glória a Jesus. Irmãos, sem perca de tempo, desde já quero pedir para os irmãos abrirem Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1. Versículo 1 também. Deixem suas Bíblias abertas. A gente vai explanar um pouquinho da palavra de Deus. Em seguida vai entrar em alguns pontos, tá? Juízes capítulo 1, versículo 1. A gente vai ler só apenas o versículo 1 e em seguida a gente vai começar a explanar a palavra de Deus, tá? Amém? Acharam? Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Só até aí, antes de nós entrarmos na introdução da palavra, queria pedir, irmãos, esta palavra foi algo engraçado, mas tremendo na minha vida. Essa palavra eu já tinha ministrado ela em algum momento, alguns anos atrás, mas em uma outra perspectiva, em uma outra aplicação. E há umas semanas atrás, o Senhor me acordou assim às 3h30 da manhã e eu não conseguia dormir de jeito nenhum. Mas sabe o que é de jeito nenhum? E aí quando eu me acordo de madrugada, eu já sei, o Senhor tem algo comigo, o Senhor quer algo comigo. Então geralmente eu faço o quê? Eu vou orar. E eu vou orar e depois que eu oro ali, tenho uma experiência com Deus. E aí eu pego no sono normal. Nesse dia, irmãos, foi diferente. Eu achava que tinha alguma coisa de errado. Irmãos, eu fiquei durante 1 hora sentado na cama e nada. Orava. Senhor, o que tu quer comigo? Senhor, o que tu quer comigo? Irmãos, enquanto eu não me levantei, enquanto eu não peguei o celular e anotei que seria esta mensagem, eu não consegui dormir. E esta mensagem o Senhor me deu. Eu disse, mas Senhor, eu já conheço o texto, eu já preguei um desses versículos, por que de novo? O Senhor disse assim, apenas prepara. E aí na semana passada o pastor Van disse assim, você vai pregar domingo? E aí no meu coração o Espírito Santo bradou, é agora. Então, queria pedir que os irmãos ficassem atentos, suas Bíblias abertas. É um tema de alerta para a igreja. É algo que o Senhor quer nos sacudir esta noite. Algo que o Senhor quer fazer, quebrar os punhos da rede, como diz o pastor Zean, né? Às vezes a gente está tão acomodado na rede, no evangelho, assim, de uma forma tão... Jesus vai quebrar os punhos da rede esta noite. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Aqui nós precisamos entender que depois de Moisés, houve a sucessão que foi quem? Josué. E depois de Josué, quando Josué morreu, e aqui o primeiro versículo ele já trata disso, os israelitas se perguntaram, e agora? O que é que nós vamos fazer? Apesar do povo de Israel ser um povo inconstante, ser um povo que adorava muito a Deus pelo seu momento, buscava muito ao Senhor pelo seu momento, porque quando estava tudo bem, eles esqueciam do Senhor, mas quando o Senhor ia lá e colocava alguém perverso no caminho deles, eles lembravam do Senhor. Hoje não é muito diferente. Hoje não é muito diferente porque muitos crentes só lembram do Senhor na dor. E lembrar do Senhor na dor é perigoso, porque uma vez que você lembra na dor e você tem uma segunda chance, o Senhor ainda é contigo. Mas uma vez que no momento da dor, que não há tempo de se arrepender, você pode ir para o inferno. Então há momentos que o Senhor está ali conosco, Ele vai nos perdoar, Ele é amor, mas o Senhor é justiça, a gente sabe disso.
Mas há circunstâncias na nossa vida que nós brincamos com o Senhor, nós brincamos com Deus, nós brincamos de ser crentes. Nós queremos apenas os momentos bons, mas nós esquecemos que nos momentos ruins a gente lembra de buscar o Senhor, mas no momento bom a gente esquece de agradecer. E esse povo, após a morte de Josué, eles tomaram a iniciativa correta, eles consultaram ao Senhor. E no versículo 2 vai dizer: e disse o Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entreguei a terra em suas mãos. O Senhor não entregou a terra nas mãos de Judá por acaso. O Senhor confiou a Judá, porque o Senhor sabia que Judá, ao se juntar com seu irmão, iria pelejar contra aquele povo. E seria uma batalha positiva. A Bíblia vai dizer que eles pelejaram contra 10.000 homens. Israel tinha recursos para isso. Israel sempre teve bons líderes. Mas dessa vez, eles perguntaram: e agora, Senhor? E aí o Senhor dá o direcionamento, dá a resposta. Ele entregou a Judá. Versículo 3. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos junto para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Versículo 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. Aqui nós vemos que, ainda assim, Deus amando tanto a Israel, ainda assim Israel sendo um povo inconstante, ainda assim Israel muitas das vezes ter virado as costas para o Senhor entregou aquele povo nas mãos dos israelitas. Ele entregou nas mãos daquele povo, porque aquele povo tinha uma promessa. Aquele povo era um povo próspero. Aquele povo era um povo que guerreava, era um povo que tinha condições boas. Era um povo que, quando se inclinava para o bem, faziam coisas grandiosas. E o Senhor era com aquele povo. Versículo 5. E acharam Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os fariseus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando alguém tenta se esconder de Jesus, do Senhor, nosso Deus, e o Senhor quer encontrar, não tem como. Não há um ser na face da terra, não há um ser vivo, não há ninguém na história que tentou se esconder do Senhor e conseguiu. O próprio Adão, quando pecou, ficou envergonhado e o Senhor falou com ele. Ele tentou se esconder, mas ninguém se esconde do Senhor. Nós não podemos se esconder do Senhor. Não ache que porque você tem seus momentos, não ache que porque você, hoje não é o dia de, hoje eu não estou afim de ir para a igreja, eu vou me esconder do Senhor. O Senhor te acha onde quer que você vá. A Bíblia vai dizer que o local mais alto que você for, o Senhor está lá. Se for no Seol, lá Ele estará também. Onde quer que você pense, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, o Senhor estará, Ele te achará. Versículo 6, porém Adoni-Bezeque fugiu, e os seguiram e os prenderam, e lhe cortaram os dedos, polegares das mãos e o dos pés. E aqui nós vamos entrar na mensagem, e eu quero trazer alguns pontos para os irmãos. Primeiro, quem foi Adoni-Bezeque? Adoni-Bezeque foi um dos maiores reis mais cruéis que a Bíblia trouxe como exemplo na história. Adoni-Bezeque era um rei muito malvado, era um rei muito perverso, essa é a palavra, em que ele conquistava com sua sutileza os outros reinados. Mas antes da gente falar um pouco dos outros reinados, eu queria dizer para você o seguinte: Adoni-Bezeque, ele tem um significado. Adoni-Bezeque, ele significa Senhor dos Relâmpagos. Isso a gente traduzir do grego ou pelo hebraico para o português. Adonai tem a mesma entoação, significa Senhor. Então Adoni, lembrando que Adoni-Bezeque não era o nome, era um título como faraó. Então era um título. Então Adoni significa Senhor,
Bezeque significa a cidade, ou então entidade, cananeia, igual relâmpagos. Ou seja, ele era um senhor das estratégias. Então, quando a gente começa a estudar esses significados, ele nos dá um direcionamento. Então, Adoni-Bezeque, ele era um rei muito astuto, ele era um rei muito inteligente e muito cruel. Adoni-Bezeque, ele perseguia os reis, mas antes dele perseguir os reis, ele virava amigo dos reis. Olha só, ele chegava, ele conquistava a amizade, a confiança, e depois ele atacava os reis. Adoni-Bezeque ficou conhecido por ser cruel, porque ele colocou debaixo das suas mesas 70 reis. E o que ele fez com esses 70 reis? E aqui eu quero que você entenda a primeira coisa. 70 reis não eram qualquer 70 pessoas. 70 reis não eram qualquer pessoas que passariam por ali. Não eram qualquer cargos. Eram reis. Eram autoridade máxima naqueles lugares. Ele tinha 70 reinados abaixo da sua mesa. Ele tinha 70 reinados à sua disposição. Mas o que ele fez com esses 70 reis? Para ele poder conquistar 70 reis, ele teria que ser muito, muito, muito poderoso. E ele era poderoso. Mas ele tinha esquecido que o único poderoso é Deus, que é o Senhor, que tem tudo em suas mãos, que permite, mas que tudo tem limite. E Adoni-Bezeque vai relatar aqui o seguinte no versículo 7. Ele diz: então Adoni-Bezeque disse: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Vou repetir: 70 reis, com os polegares das mãos, com os polegares dos pés cortados, apanhavam migalhas da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. E aqui é onde nós vamos tratar algumas coisas esta noite. Primeiro, por que Adoni-Bezeque cortava os polegares? Adoni-Bezeque, por ele ser estratégico, por ele ter uma sutileza, mas uma sutileza inclinada para o mal, totalmente para o mal, ele teve em sua mente: se eu cortar os dedos, os polegares das mãos, naquela época nós sabemos que os reis lutavam muito, e os reis precisavam segurar o quê? A espada. Se eu tiro o polegar, eu não tenho equilíbrio, eu não tenho estabilidade, então eu não tenho um polegar. Logo, aquele rei perde o quê? Identidade. Logo, aquele rei perde o quê? Força. Logo, aquele rei não consegue lutar. Ele vai até conseguir erguer, mas ele não vai ter força suficiente para manter a espada equilibrada. Então Adoni-Bezeque, ele pensou: vou cortar os polegares das mãos. E ele cortava os polegares das mãos. Para quem era rei, isso era uma vergonha. Para quem era rei naquela época, isso era uma afronta, porque os reis precisavam estar bem, precisavam estar erguidos com as suas espadas para lutar, porque a guerra só existia se tivesse um rei. Eles até poderiam ir, os soldados, mas se não tivesse rei, não tinha guerra. Eles perderiam, porque eles não tinham o seu líder, a sua referência. Então, Adoni-Bezeque, ele cortava os polegares dos dedos. E o Senhor tem uma palavra para a igreja. Satanás quer tirar a nossa identidade. Satanás quer cortar os nossos polegares. Satanás quer cortar a nossa identidade. Satanás quer dizer que nós não somos nada, que nós não precisamos dos polegares, que é Cristo. Aleluia. Satanás quer tirar de nós a nossa digital, a nossa identidade de quem nós somos. Mas ele esquece o Deus que nós servimos. Aleluia. Ele esquece a quem nós estamos presentes, a quem está presente conosco. Mas Satanás, ele quer, de qualquer forma, cortar os polegares da igreja. Escute, Adoni-Bezeque morreu há muitos anos, séculos, mas o seu espírito ainda habita no meio de nós. O espírito de Adoni-Bezeque ainda habita. O que hoje tem pessoas, hoje nesse exato momento, o que tem de pessoas com os polegares das mãos cortados, não dá para contar.
Pessoas, como foi falado aqui no começo, que no começo do ano era crente, nesse momento está desviado. Porque Satanás cortou os polegares. Satanás retirou a identidade. Satanás a aprisionou. Essa pessoa agora, ela não tem mais força para segurar o quê? A espada. Ela não tem mais equilíbrio, ela não tem mais estabilidade para segurar a espada. A nossa espada é a Bíblia. Muitas pessoas não conseguem mais segurar a espada. E Satanás está querendo cortar os nossos polegares, porque nós não conseguimos ter estabilidade se nós não temos os nossos polegares. Como que nós vamos carregar a nossa espada? Como é que nós vamos lutar? Satanás tem tentado de todas as formas cortar os polegares da igreja. Mas tenho algo a dizer. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto o recebem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Nós somos filhos de Deus. Nós cremos. O Senhor disse a Tomé: Tomé, tu creu porque tu viste, mas bendito aquele que não viu e creu. Nós cremos no Senhor, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor que tem cuidado de nós. E eu quero dizer para você, Satanás tem tentado cortar os seus polegares, mas o Senhor é contigo. O Senhor é o teu refúgio. O Senhor tem lutado contigo. O Senhor não tem te desamparado. Aleluia. Segunda coisa que Adoni-Bezeque fazia. Primeiro ele cortava os polegares das mãos. Depois ele cortava os polegares dos pés. Ué, dos pés também, irmão? Dos pés também. Qual era a visão de Adoni-Bezeque? Se eu tenho 70 reis, se eu não quero mais lutar com esses reis, e eu quero humilhá-los, já vou chegar nessa parte, não vai adiantar para mim cortar só os polegares dos dedos. Eu preciso cortar os polegares dos pés. Porque um rei, sem os polegares das mãos, ele já não conseguiria lutar. E um rei, sem os polegares dos pés, ele não conseguiria correr. Então Adoni-Bezeque pensou: vou tirar os polegares das mãos, que eles não vão conseguir lutar. E também vou tirar os polegares dos pés, que eles não vão conseguir correr. Eles não vão conseguir andar direito. Eles vão perder a estabilidade. E eu vou ter os reis em minhas mãos. Satanás quer tirar o nosso equilíbrio. Aqui, Jesus quer dizer algo para você esta noite. Muito tem tirado o teu equilíbrio. Muito tem tentado te tirar da presença de Deus. Muito tem tentado fazer você desviar do caminho do Senhor. Satanás, além de tentar cortar os polegares das mãos da igreja, tem tentado cortar os polegares dos pés, para a igreja perder o equilíbrio, para a igreja perder a direção, para a igreja não correr mais para Cristo, para a igreja não se inclinar para Cristo. Se você depois experimentar, tente andar sem os polegares, não tem como. Tente levantar sem os polegares e andar, você não tem estabilidade, você não tem equilíbrio. E ele era estratégico. Em sua estratégia, se ele tira os polegares das mãos, ele tira os polegares dos pés, ele tirava totalmente o equilíbrio dos reis. Ele tirava completamente o poder dos reis. Porque agora o rei não podia lutar. E agora o rei não podia lutar, não podia liderar. Restava apenas o rei cair em miséria. Restava apenas agora o rei pelejar por misericórdia ou morrer. Mas ele era pior. Ele não fazia só isso. Mas o Senhor é bom. Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Quem confia no Senhor? Se você confia no Senhor, saia daqui hoje em mente. Tenha a certeza. Não ache que é menos do que isso. Satanás quer cortar os polegares das suas mãos. Satanás quer cortar os polegares dos seus pés. E o que ele vai fazer é pior. E eu tenho certeza que ao término desta mensagem, você vai lembrar de várias pessoas que estão nesse estado. Satanás, por último, ele humilha. Adoni-Bezeque, depois que ele cortou os polegares das mãos, depois que ele cortou os polegares dos pés, ele agora coloca o quê?
os reis debaixo da mesa. E aqui onde você vai lembrar agora de muitas pessoas. Pessoas que louvavam, pessoas que pregavam, pessoas que tinham autoridade, pessoas que ensinavam muito bem, pessoas que falavam muito bem, pessoas que falavam em línguas, pessoas que eram usadas tremendamente por Deus, pessoas que profetizavam, pessoas que aconselhavam, hoje estão com os dedos polegares das mãos cortados, os dedos polegares dos pés cortados, e estão comendo migalhas debaixo da mesa. Satanás tem tentado empurrar a igreja para debaixo da mesa. Satanás tem tentado encurralar a igreja para debaixo da mesa, para oferecer o quê? Migalhas. Satanás todo dia tem mostrado aqui um prato para cada um de nós, seja qual área for. Ele não desiste, e ele tem feito isso, e muitas pessoas têm de alguma forma aceitado essas migalhas, e essas pessoas que têm aceitado essas migalhas têm se arrependido. Algumas tentam voltar, outras não conseguem. Algumas conseguem voltar porque o Senhor tem misericórdia, outras não conseguem. Pessoas que morreram sem Cristo, pessoas que morreram tentando ainda ser resgatados, mas não conseguiram. Pessoas que tentaram de alguma forma entender o amor de Cristo durante toda a sua caminhada e não entendeu porque não teve um relacionamento com Deus. A palavra de Deus diz que pessoas dirão: Senhor, Senhor. E o Senhor dirá: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Ele dirá isso para pessoas que frequentam a igreja. Ele dirá isso para pessoas que congregam. Não estou falando nem heresia aqui. Quando eu falo, ele diz: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Ele está dizendo: afaste-se de mim, eu não tenho intimidade nenhuma com você. Sabe por quê? Porque na madrugada eu te visitava. Na madrugada eu falava contigo para tu se levantar e tu orar comigo. Muitas das vezes eu enviei meu servo para pregar para ti, para pregar para ti. Muitas das vezes eu te conduzi até a igreja e ainda assim tu endureceu o teu coração. O Senhor está dizendo esta noite que o teu coração, ele precisa tornar um coração novo. Ele precisa ser um coração de carne. Ele precisa ser um coração aquecido. Esta noite o teu coração tem que sair da inclinação lá de fora, e a tua inclinação agora tem que ser para Cristo. O Senhor está te dizendo esta noite que Ele quer te tirar debaixo da mesa. Ele quer te tirar debaixo da mesa. Sabe por quê? Apocalipse capítulo 19, versículo 9, só uma parte do versículo que diz: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. O Senhor não quer migalhas para ti, igreja. O Senhor não quer que você fique debaixo da mesa. O Senhor quer que você aceite a mesa com Ele. O Senhor quer que você ceie com Ele um dia. O Senhor não tem prazer em te ver debaixo da mesa, sendo humilhado, sendo escorraçado, sendo aprisionado por Satanás. O Senhor não tem prazer nisso. O prazer no Senhor está em te ver na frente dEle, na presença dEle, de joelhos rendidos, oferecendo glórias a Ele. É para isso que o Senhor te criou, é para isso que o Senhor te alcançou, é para isso que o Senhor quer te dar vestes novas esta noite. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluias. Satanás humilha. Ele tenta nos colocar para debaixo das mesas, assim como Adoni-Bezeque tentou colocar, assim como Adoni-Bezeque colocou 70 reis debaixo da mesa. Assim Satanás tem tentado todos os dias conosco. E é verdade, a caminhada com Cristo não é fácil, irmãos. Ela é espinhosa, ela é dura, ela é dolorosa, mas ela é reta e perfeita. Aleluia. Eu quero te dizer também esta noite que o Senhor está de braços abertos para te receber de volta, para te tirar debaixo da mesa. Aleluia. E aí Ele quer sentar contigo na mesa. Ele não quer que você fique debaixo da mesa. Aleluias. Flávio Joséfo foi um grande historiador judeu, e ele relatou que Adoni-Bezeque
morreu em Jerusalém, nós vimos isso na Bíblia. E quando ele morreu, os judeus colocaram uma pedra sobre a sua sepultura. Olha só, ele narra que os judeus colocaram uma pedra sobre a sua sepultura. Essa pedra era um ato profético, que nunca mais se levantaria um rei tão perverso como Adoni-Bezeque. E aqui Deus manda te falar algo. Esta noite, aleluia, Deus vai colocar uma pedra sobre o mal que tem te assolado. Esta noite, o Senhor vai colocar uma pedra sobre esse mal que tem te assolado toda a tua vida. Esta noite o Senhor quer colocar uma pedra em cima, porque Deus vai restituir aquilo que tu perdeu. Aleluias! Deus vai retrazer de volta a tua saúde. Deus vai restituir o teu casamento. Deus vai alcançar aquela pessoa que está vindo agora no teu coração. O Senhor vai colocar uma pedra sobre esse mal que tem te assolado, que tem te prejudicado, que tem te desanimado, que tem feito muitas das vezes você ir para debaixo da mesa. E eu quero te falar mais uma coisa. Satanás, ele brama como um leão. Entenda, como um leão, mas ele não é um leão. Satanás brama com um leão, mas ele não consegue nos atingir, porque conosco está o leão da tribo de Judá, o verdadeiro leão, aquele que nos comprou na cruz do Calvário, aquele que nos alcançou, aquele que tem apagado o nosso nome do livro da culpa e escrito no livro da vida.